de Paz. Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz, o podcast de paternidade supimpa mais ouvido do Distrito Federal. Chegamos nesse momento. Eu sou o Thiago Queiroz do Paizinho Vírgula e hoje o tema vai ser spoiler de paternidade. Muito bom. Aqui é Victor Orives e estamos preparando agora mais um episódio supimpa. Aí. Eu sou o Guga Mafra e eu não sei o que eu tenho que falar. Já tá ótimo. Agora eu fiquei na dúvida. Ai. Muito bem, olha, tá vendo só? A gente trouxe o querido... rockstar. Um rockstar, cara, olha isso. Porra, um rockstar, um podstar também, né? Vamos botar assim. Guga Mafra veio aqui pra contar um pouco das suas histórias com o filho adolescente e todas essas coisas maravilhosas da paternidade que a gente ainda não sabe, o que é que somos jovens mancebos enquanto pais, né? Então a gente vai ouvir muita coisa bacana aí de você, cara. Obrigado por ter vindo. Legal, cara. Um prazer é todo meu e é muito legal estar aqui. Muito bem. Então, olha, a gente vai aqui fazer um break rapidinho aqui. Quando a gente voltar, a gente já começa o nosso bate-papo. Se você ama esse podcast tão supimpa, você pode nos ajudar a manter esse podcast vivinho da Silva. Por apenas R$15 por mês, você não só faz a sua parte ao apoiar a produção de um conteúdo que você gosta, mas tem muitas recompensas, como o nosso chat supimpa, a possibilidade de ouvir as gravações ao vivo e participar via chat. E mais ainda, um quentinho no seu coração para ajudar no podcast que você ama. Vai então em paizinho.com/apoiar para conhecer todos os planos e apoiar a gente. Ah, e se você quiser outras opções, tem também no picpay.me/tricô de paz e patreon.com/tricô de paz. Ah, olha só, antes da gente começar a falar, eu quero compartilhar com vocês, ouvintes, com você, Guga, também, que eu acho que é um negócio maneiro que você vai curtir de saber. Uhum. A gente recebeu, há poucos dias atrás, uma review no Apple Podcast, que é, assim, pra mim, potencialmente, é a melhor review que eu já li na minha vida. Que legal. Então, porque assim, tem todo um contexto. O título é importante, a mensagem, e o nome do autor também é importante. Ele começa dizendo assim: comprei um iPhone só pra poder dar 5 estrelas. E aí o cara botou 5 estrelas, aí escreve: melhor podcast sobre família do Brasil. Assinado por Mr. Karl Marx. Sensacional. Não, é a melhor coisa que eu pude ver. O Karl Marx, cara, comprou um iPhone pra poder. Esse é o verdadeiro, é o original socialista de iPhone, cara. E ele deu 5 estrelas pra gente. Muito bom. Mas então, Guga, conta pra gente aqui, caso alguém aqui ainda não saiba, né, quem é a entidade Guga Mafra na podosfera brasileira. Conta um pouco pro pessoal aí quem você é, o que você faz, a idade do seu filho. Conta um pouquinho dessa história sua aí. Cara, eu faço um podcast que é o GugaCast. Ele é um talk show. Então a gente conta histórias épicas da vida das pessoas. As pessoas normalmente mandam histórias pra gente sobre um determinado tema e a gente lê essas histórias no ar e comenta. É sempre bem engraçado. E a gente também faz jogos, uns jogos bem bobos assim, mas que são engraçados também, como todo bom talk show. E recentemente eu criei um podbook, que é um audiobook com uma linguagem de podcast, né? Quem tá ouvindo aqui tá bem acostumado, sabe do que eu tô falando. E esse podbook é o Como Ser um Rockstar, que conta a história de um garoto dos anos 90 que achava que podia resolver todos os problemas da vida dele criando uma banda de rock. Melhor resenha. E esse garoto sou eu, né? É a minha história. Baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais. E eu conto essa história, ao invés de, como um audiobook normal, isso seria lido, né? Seria um texto lido. Mas como esse é um podbook, eu conto essa história pro meu filho, Eric, que tem 15 anos, que é mais ou menos a idade que eu tinha na história. Tem 15 anos, mas tem uma maturidade de uns 27. Puta merda, hein? Olha, paguei um pau pro Eric, legal. Depois, tu fala assim, cara, tem uns pais aí que os caras, porra, pagam um pau pra tu, cara. Porque, olha, o cara tem uma maturidade. Legal, pô, que legal, agradeço. Mas, bom, então assim, a gente chamou o Guga pra falar um pouco sobre a experiência de pai dele, pra falar também sobre o podbook dele, e a gente já deixa aqui pra você sabendo aí que a gente já ouviu, eu e o Vitor. O Berto não tá aqui porque ele não ouviu, então ele foi punido severamente. Então a gente legal que vocês ouviram. Eu ouvi freneticamente. No primeiro dia eu ouvi 6 horas. Caralho, cara. E não ouvi em velocidade aumentada porque eu achei absurdo. É um absurdo, não pode. É um absurdo. Não pode. Eu só escuto em 2x quando tem que estudar.
que é aula. Aí aula, foda-se. Agora, arte tem que ser no 1.0. Porra, cara, não dá. Não tem como. E é um negócio que é longo, requer uma certa imersão aí, que são 10 horas e pouquinho de conteúdo. Simplesmente não conseguia parar. Foi 6 horas no primeiro dia, 3 horas no segundo, e eu só não vi tudo no segundo dia, porque a última hora eu pensei, deve ser um final maneiro. Vamos dedicar esse final, é um tempo exclusivo para esse final. Aí eu escolhi no terceiro dia. Legal. Pô, cara, que legal. Eu acho que eu não sou contra você ouvir podcasts em 2x. Pode ouvir na velocidade que você quiser, o que você quiser também. Não, lógico, né? Claro. Mas o Como Ser um Rockstar, ele é diferente do que é aqui o Tricô, do que é o Nerdcast, do que é o GugaCast, que é um negócio mais solto, né? Mais improvisado, é uma fala bem solta, e não tem tanta edição, assim. O Como Ser um Rockstar é muito editado. Ele é editado pra ele ter um ritmo específico. Tem as músicas. Pra ele ter, então onde tem pausa, é pra aquela pausa existir, sabe? Ele tem esse cuidado. Então, eu acho que não... Ouvir o Como Ser um Rockstar acelerado, você pode ouvir o que você quiser. Você pode fazer, pode ouvir de trás pra frente, faz o que você quiser. Esse é um país livre ainda. Mas... Mas ouvir ele acelerado é como assistir um filme acelerado, entendeu? É meio, pô, por que você tá fazendo isso, cara? Você pode. Cara, tu tá ligado que, fazendo um alt-tab aqui gigante, né? Parece que rolou uma treta com a Netflix que habilitou um negócio acelerado também nas séries dela, né? Então, tipo, pra galera ver acelerado as séries. E tipo, caralho, mas que estranho, né, cara? Qual o ponto disso? Né? É o que o Victor falou. Se for pra estudar, beleza, tá bom, vá lá. Mas qual o ponto de você parar pra assistir alguma coisa que é legal, assim, que é um prazer, né? E você fazer isso acelerado, não é meio... É meio que tipo, você vai num bom restaurante e você come com pressa, entendeu? Sim, e... Come rapidão aqui pra passar rápido. Eu não sou fã do ator, mas tem um filme do Adam Sandler. Porra, tem o Clique. Não levanta essa, cara. Que o Clique. Clique é um ótimo filme. Por mais que eu não goste do Adam Sandler, o Clique é um ótimo filme. Não é. Cara, é ótimo. Inclusive, eu gosto de Clique. O Clique é um filme que diz exatamente se você ficar acelerando todo o podcast, daqui a pouco sua vida vai passar direto. Bom, faz sentido. Você nem... Entendi. Você perde o bom. Não, realmente faz sentido nessa sua colocação aí. Tá bom. Agora, tem um negócio que eu queria comentar com você aqui, porque, bom, você já falou, o Eric, ele tem 15 anos, e você pode dizer pra ele que ele tem 2 fãs aqui, já, que legal. Liga pra ele. Agora, o que eu fiquei pensando também, porque assim, uma das coisas que mais... uma obra dessas, ela é legal porque... E eu acho que você deve estar recebendo esse tipo de feedback também, porque ela deve bater em lugares diferentes de pessoas diferentes. Então, assim, uma das coisas que o Vitor provavelmente mais gostou, não deve ter sido o que eu mais gostei. E eu já te adianto logo que o que eu achei mais fascinante no teu podbook era justamente a interação com o teu filho. E ela foi ficando... ela foi um crescente, assim, né? Começou um pouquinho no início e tal, ele foi falando um pouco, mas aí é como se ele estivesse se soltando e no final ele já tava falando muita coisa. E aí tinha hora que ele ficava pistola. E eu ficava pistola com o teu... Caralho, é muito bom ele pistola, caralho, porra, Guga! Eu falei, caralho! E aí... eu comecei a ficar tenso, sabe? Vergonha alheia na rua. Teve uma hora no final de capítulo que ele surtou que eu fiquei meio... porra, caralho! Porra! Para, caralho! Fala essa porra logo! Mas a gente vai chegar nesse momento aí. Vamos chegar. Mas assim, pra mim foi fascinante ouvir a relação de vocês e ter um gostinho do que é a relação de vocês no dia a dia, sabe? E aí eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que é essa experiência, porque, enfim, você já é pai há 15 anos, você não tem outro filho, mas você já tem 15 anos de estrada, você, tipo, era pai quando tudo isso de paternidade era mato, tá ligado? Então, assim... Sim. Como é que era isso pra você lá atrás, assim? Porque hoje em dia tem até podcast de paternidade, né? Mas naquela época não tinha nada disso, não tinha texto, não tinha blog, não tinha nada. Como é que era essa parada pra você? Cara, primeiro que tinha o meu próprio blog, né? Eu fiz um blog quando a gente soube que o Eric nasceria, né? Quando a Patrícia ficou grávida, a gente... minha família mora em Brasília, né? E a gente tava muito feliz e muito ansioso, assim, com a história de que a gente ia ter um filho, isso ia ser muito maneiro, né? Ia ser muito legal, a gente queria poder falar sobre isso o tempo inteiro. E eu tava numa época, eu tava em São Paulo, mas eu não tinha muitos amigos ainda, assim, eu tava numa época meio estranha em São Paulo, e então eu meio que criei o blog pra extravasar isso um pouco, sabe? Pra conter essa ansiedade, porque... Eu achava muito legal, cara. O período da gravidez, pra mim, era muito legal, cara. Tudo era legal a respeito. E olha que a gente tava numa época bem fodida de dinheiro. A gente tava muito sem grana, tava sem emprego. E mesmo assim, pra mim era só curtição, sabe? Era a coisa mais legal que rolava. Então eu criei o meu próprio blog.
dentro do Zipnet, onde eu dava um update, assim, do nascimento do Eric e escrevia algumas coisas um pouco sobre a minha ansiedade, sabe? Eu queria E era engraçado que ao mesmo tempo que eu queria que ele nascesse logo, eu não queria que a gravidez acabasse, porque tava muito legal também, sabe? Olha só. Eu achava tudo muito legal. Então, uma das coisas que eu fiz lá, por exemplo, eu criei uma lista lá, tipo, 76 coisas que eu quero fazer quando o Eric nascer. Assim, Coisa pouca, né? Não, é engraçado que eu fui olhar a lista faz um tempo e eu fiz a maior parte já. Foi legal. Porra, não, eu vou ficar bolado se na tua lista lá de 76 tinha, gravar um podbook com meu filho. Aí, porra, não pode, né? Caralho. Vem do futuro. Pô, não, mas tinha umas coisas assim, da gente viajar, da gente ir em show, da gente tocar junto. Tudo isso tá lá, sabe? E eram coisas que eu pensava já quando ele tava no útero ainda, né? E então é muito legal, era uma maneira muito legal assim de eu conter um pouco a ansiedade, e com isso eu acabei descobrindo outros blogs. Você falou que não existia e existia bem pouco mesmo, mas tinha um outro blog que eu até conheci o cara depois, que era o Mateus Day by Day, que é feito pelo Gustavo Guimarães do Podcrastinadores. Sim. E eu fui reencontrar ele, tipo, ano passado. Aí eu falei assim, cara, você não é o cara é o GG, né? Eu falei, GG, você não é o cara do Mateus Day by Day? Ele falou, putz, que absurdo, ninguém mais me conhece por isso. Eu falei, pô, cara, você foi um influencer foda aqui em casa. Porque ele falava muito sobre isso, né? Sobre a relação dele com o filho dele. E a gente lia muito sobre isso. Mas, pô, que legal, quando ele crescer a gente vai fazer isso também. Era algo muito legal. Então tinha isso, cara. Uma outra coisa que foi um insight, assim, que a gente teve na época, que quando a Patrícia tava grávida, muita gente chegava pra gente e falava assim, aproveita pra dormir agora, porque você nunca mais vai dormir. É muito legal ter filho, mas dá muito trabalho. Mas custa muito caro. E eu sei que as pessoas falavam isso com a melhor das intenções, ou às vezes só de piada mesmo. E eu não tenho nenhum tipo de ressentimento nem nada, mas eu achava uma merda isso, cara. Sim. Eu achava, tipo, não é, cara, não é possível que você, tipo, vai ter uma criança na sua vida e você esteja enxergando algum problema a respeito disso. Então, eu sempre tive o princípio de que meu filho nunca vai ser uma desculpa pra eu não me divertir. Pra eu não fazer o que eu quero. Entendeu? Então a gente sempre fez isso. Desde quando o Eric tem 3, 4 meses, ele ia pro bar com a gente. A gente ia pro bar encontrar todos os amigos, levava ele lá na cadeirinha, sabe? Ele ia e ficava numa boa. Assim, se a gente vai, ele vai também. E nas vezes em que eu não podia ir em algum lugar porque ele tava doente, ou porque realmente não era apropriado pra ele ir, pra mim era numa boa também, porque eu achava a troca era justa, sabe? Sim, valia a pena. Total. Pô, eu não posso ir nessa baladona aqui, mas eu vou ficar com meu filho em casa e ele é legal pra caralho, sabe? Então, a gente vai ficar aqui assistindo Backyardigans, mas eu fazia numa boa, eu fazia como se eu tivesse... Quando alguém me chamava pra alguma coisa que eu não podia ir, eu não falava assim, olha, não, eu não posso, porque eu tenho que ajudar a Patrícia com o bebê em casa. Eu não falava isso, eu falava assim, não, cara, eu tenho um lance muito melhor pra fazer, eu vou ficar em casa assistindo Backyardigans. Vai ser muito melhor do que isso aí que você tá fazendo. Se você quiser, você pode ir também lá, a gente espera lá. Eles tomam uma cerveja lá. Exato, pra mim. Outra coisa que a gente tinha um carrinho de bebê e tinha o carrinho tem tipo uma trave. Todo carrinho tem, né? Como se fosse uma mesinha, assim, que fica na frente da cadeirinha do carrinho. E essa mesinha, ela encaixava certinho ali. Ela tinha uns buracos pra você encaixar as coisas. E encaixava certinho uma garrafa de cerveja. Eu imagino que fosse pra mamadeira, né? Mas tem outras aplicações. Não, então, eu ficava assistindo jogos da NBA, que foi uma temporada maravilhosa, cara, que o Detroit Pistons foi campeão em cima do Lakers, foi maravilhoso. E eu colocava, tinha 2 quadradinhos, assim, pra você encaixar as coisas no carrinho dele. Era legal porque a gente não tinha uma mesinha lateral em casa, a gente tinha uma certa falta de móveis em casa por conta da falta de dinheiro. Então, eu usava o carrinho como uma mesinha, entendeu? Eu colocava a garrafa de cerveja e eu colocava amendoim no outro quadradinho, assim. Sensacional, cara. E eu ficava ali numa boa com o Eric, aí ele acordava, eu pegava ele no colo e tal. Então eu sempre tive essa relação com ele, assim, de tipo, cara, jamais eu vou jogar um problema meu ou uma coisa que eu não possa fazer ou nas costas dele, porque isso só serve pra você ter ressentimento do seu filho depois. Porra, então, que legal, não cara. Não faz, cara. Se você não pode ir num lugar, não põe a culpa no seu filho. Fala que você não quer ir, porque normalmente esse cara que fala assim, porra, a gente vai fazer um churrasco, eu não posso, porque eu tenho... E geralmente o cara nunca fala que ele nunca...
assume que é dele, né, a tarefa, assim, eu tenho que ajudar minha esposa com o bebê. Cara, só fala que você não quer ir, cara. Fala que você é um velho, que você não vai mais nas coisas. Só aceita isso, porra, é melhor. Verdade. Assume os teus BO, né, cara? Porra, não joga num menino que acabou de nascer, não tem nada a ver com isso, mal fala. Total. Isso eu passei por isso também quando o meu mais velho nasceu, né? Depois as pessoas acabam desistindo de chamar pras coisas, né? Mas no início eu falo assim, cara, se eu for fazer tudo isso que vocês estão querendo que eu faça, eu não vou ver mais meu filho acordado, eu vou chegar em casa com ele dormindo. E, tipo, não, eu não quero isso. Eu não quero essa experiência. Eu comecei a mudar, você muda as prioridades da sua vida, você faz outras escolhas, e isso não quer dizer que você é um perdedor, né, cara? Você tá, tipo... Não, então, mas né? faz isso, mas faz porque você escolheu. Por claro. uma boa. Não como se fosse assim, um martírio, não posso né, mais cara? fazer. Não posso mais me divertir, porque eu tenho esse problema em casa. Caramba, cara. O que você fez, então? Pois é. Agora, você tinha falado que quando o Eric nasceu, você estava em São Paulo, você ainda não conhecia muita gente. Então, se você já não conhecia muitas pessoas em São Paulo, pais ainda menos, né? Eu acho que sim, cara. A gente não tinha muitos amigos, e dos amigos que a gente tinha, ninguém tinha filho ainda. Mas isso, sei lá, cara, isso nunca foi um problema pra mim. Tá. Eu não sinto que eu tinha que fazer parte de um clube de pais. Tipo, o que eu tenho em comum com outras pessoas? Elas também têm filhos. Sei lá, cara. Eu não sei se eu tô indo contra algum princípio aqui de vocês. Porra, mas... Não. Tô mutando você nesse exato momento, cara. Eu só achava assim que, sei lá, cara, eu continuava sendo a mesma pessoa, sabe? Sim. E o Eric vai ser uma pessoa que porque senão, eu acho que isso tem um espelho, sabe? Se tudo na minha vida é sobre ser pai, tudo na vida do Eric vai ter que ser sobre ser filho. E eu acho que não. Então eu acho que não, cara. Ele é uma pessoa... Meu pai falava muito isso pra mim, cara. Ele falava assim... Ele tinha uma frase que era meio bizarra, assim, eu levei um tempo pra entender, mas depois de um tempo eu entendi o que ele queria dizer. Ele falava assim, você não é o meu filho. Você é apenas filho. E o que ele queria dizer é assim, tipo, que eu não pertencia a ele, entendeu? Meu pai tá vivo ainda, eu tô falando no passado porque ele me falava isso. Eu fiquei preocupado, eu fiquei pensando nisso. Não. Meu pai tá ótimo. Mas assim, ele falava essas coisas porque era isso que ele queria dizer, assim, tipo, ele não é meu dono, entendeu? Caralho, olha isso, a sabedoria do teu pai, cara. Gente, adorei. Ainda bem que você explicou, porque eu não tinha entendido. Então, eu acho que eu ia demorar pra entender também. Porque ele fala isso de um jeito meio estranho, mas o que ele queria dizer com isso era isso, cara, que ele não é meu dono, assim, ele não tem nenhum poder, ele tem a obrigação de me sustentar, quer dizer, teve durante um tempo. Mais do que ele merecia, aliás. Mas ele não tem nenhum poder sobre mim, sabe? E era legal isso, é legal esse desprendimento dele, de certa maneira. Porque torna a nossa relação algo real. Ela é... A minha relação com meu pai também é de muita amizade, né? Meu pai sempre foi muito meu amigo. E ela é porque ela tem que ser, não por obrigação, não porque, esse é o dia de você ficar com seu pai, moleque. Entendeu? Não tinha isso. Na verdade, essa pergunta que eu fiz é porque eu vejo isso muito comigo, assim, de que... Tipo, aqui, o Vitor adora falar isso, né? Que o tricô aqui é a nossa terapia, né? A gente senta aqui pra trocar ideia, falar do que a gente tá vivendo, o que tá acontecendo com a gente. E é muito bom, é reconfortante estar falando com pessoas que... Enfim, estão vivendo coisas parecidas com a gente, pensam mais ou menos ali parecidos. Porque, por exemplo, se eu não tivesse esse grupinho aqui, eu não ia conseguir falar sobre ser pai com ninguém. E eu acho que eu ia me sentir um pouco mal. Porque, tipo, no meu trabalho, por exemplo, eu sou engenheiro, né? Então, assim, não tem nada a ver com essa porra aqui. E no meu trabalho, os caras que estão lá são aqueles caras que, tipo, porra, nada vai me tirar do meu horário aqui do Jornal Nacional. Eu preciso ver aqui, eu vou ver meu jogo aqui. Se meu filho estiver perto, eu vou, mas se chorar muito, eu entrego pra mãe. Então, sei lá, não tinha muita experiência pra poder trocar. Ainda não tem, na verdade, né? Não sei se é por causa do ambiente que eu vivo que dê esse azar, ou se, enfim, é mais um reflexo também da sociedade, mas... eu fico às vezes um pouco solitário nessa temática aí, e acaba que isso aqui me alimenta, essas trocas todas, porque aí eu vou, converso com pessoas diferentes, converso sobre paternidade com você, que porra, eu nunca imaginar que um dia eu trocar ideia contigo sobre filho, sabe? Então, isso pra gente aqui é uma terapiazinha mesmo. Pô, que legal. Eu entendo isso, porque uma coisa que me incomoda bastante, assim, com alguns amigos, você ver a necessidade que o cara tem de fazer o que o pai dele fazia, sabe? Não, agora que eu sou adulto, eu tenho que agir como adulto. E agir como adulto é isso aí, tipo, não, a gente tem que fazer um churrasco no domingo, ficar bêbado e dormir no sofá depois. Cara, eu sempre odiei isso. Tipo, todos os meus tios faziam, obviamente, porque nos anos 80 era isso, ser adulto era basicamente isso.
E eu sempre odiei isso. Eu sempre falei, cara, eu nunca vou ser esse cara. Por que você tem que dormir no meio da tarde, cara? Dorme à noite, igual todo mundo. Por que no meio, no meio de uma festa, toda a família reunindo, você tem que se trancar num lugar e dormir? Que maluco isso, cara. Que coisa de, sabe? Parece um lance meio primitivo, sei lá. Então, eu sempre fui... Eu não sei se vocês fazem, desculpa, eu tô falando das coisas. Mas eu só sou contra a ideia de que você tem que fazer as coisas porque foi presetado, sabe? Ó, não. Isso aqui é o template de como você ser um homem adulto. E, cara, eu sou totalmente contra isso. Pô, eu tenho isso muito mais com ler jornal físico e assistir Jornal Nacional. Porque era isso que meu pai fazia, só isso, basicamente. Eu fico assim, cara, eu nunca vou pegar uma porra de um jornal e ficar lendo enquanto eu poderia estar trocando ideia com meu filho, sabe? Eu lembro dessa experiência de ficar, e aí, esperando o Jornal Nacional acabar pra poder... brincar de trem com meu pai, sei lá, ou qualquer outra coisa. Então eu ficava muito nessa assim, pô, essas coisas de adulto são uma merda, porque não deixa o filho fazer nada também. E aí, então, essa é a minha versão do ficar chapado no churrasco. E tu, Vitor? Não tô lembrando dessas coisas, não. Na verdade, quando ele falou sobre dormir, eu lembrei de vários churrascos de família que sempre tinha algum velho que ia dormir. Mas não me incomodava, não. Porque, na verdade, a minha família tinha muita criança. Eu acho que, enfim, a gente acabava ignorando, ia lá. Enquanto as mulheres estavam lavando a louça, a gente ia brincar e coisa do tipo. Anos 80, né? Anos 80, né, cara? Como é que a gente conseguiu sobreviver isso aí, né, cara? Pois é, né? Tem que ouvir o... Não, mas na verdade não é anos 80, anos 90. Anos 90. Tem que ouvir o podbook pra entender como se sobrevive aos anos 90, cara. Uma coisa que eu queria conversar com você agora também era assim, porque a maior parte dos nossos ouvintes, eu imagino, eles são pais de crianças pequenas, né? Eu, por exemplo, na mesa aqui, eu sou o cara que tem um filho mais velho que tem 6 anos, vai fazer 7 ainda. Então, a gente não tem essa experiência aí de passar pela adolescência do próprio filho, além das nossas próprias adolescências, né? E queria saber com você como é que foi essa parada, como é que foi essa mudança aí, se é tão aterrador assim, porque todo mundo... E aquele negócio que você falou lá que eu também detesto, quando todo mundo fala, porra, vai ter filho? Cara, dorme, aproveita pra dormir, que você nunca mais vai dormir, vai ser uma miséria na tua vida, meu Deus do céu, não sei o quê. E aí agora que os nossos filhos já estão um pouco mais estabelecidos aí, a gente já viu que ninguém morreu e todo mundo sobreviveu, as pessoas começam a falar esse negócio, adolescência, você vai ver só, chama até de, como é que é aquela parada? O termo que usam pra adolescência é aborrecência. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Todo mundo ouviu, né? Cara, é que nessa questão, assim, de você falar assim, vai dormir, não sei o que, seu filho vai dar trabalho, mas é que pra mim é igual você falar assim, vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma costela 18 horas. Pô, vai dar um trabalho do caralho, cara, mas é legal. Né? Geralmente você tem que ficar acordando na madrugada pra ir lá virar a costela e tal, mas é maneiro de fazer. Ou então, quando você vai pescar, ou quando você vai tocar com uma banda em algum lugar, tudo isso dá trabalho, mas você faz porque é divertido. Então, quando eu ficava em casa com o Eric, ou quando ele acordava no meio da noite, porque ele era muito bebê ainda e tal, eu achava legal pra caramba. Que maneiro, cara, meu próprio filho tá aqui comigo no meu colo. Nada era um problema, assim. Acho que essa é a diferença, sabe? Eu nunca encarava isso como, putz, olha só a dor de cabeça que eu arranjei pra mim mesmo. Eu fazia porque eu gostava, cara. Então nunca foi um problema, assim. E continua... Aliás, uma coisa curiosa, antes de responder sua pergunta e falar sobre a adolescência, é que quando a Patrícia voltou a trabalhar, eu tava sem emprego ainda. Eu fazia uns freelas e tal, mas eu basicamente trabalhava de casa. Então a gente cogitou uma ideia assim de, vamos colocar ele na escola e tal. Eu falei, cara, eu tô em casa o dia inteiro, deixa ele aí comigo. E eu fazia super questão, assim, de ficar com ele. E não é fácil, cara. É difícil pra caramba. Então, quando o Eric tinha 5 meses, eu acho que dos 5 aos 6 meses dele, eu ficava com ele em casa o dia inteiro. Eu que cuidava dele. E eu fazia amarradão, assim, era super cansativo. E eu achava que... Eu tava fazendo uns trabalhos de freelancer e eu achava que dava pra encaixar as duas coisas e não dá. É um full-time job cuidar da criança. Não, mas não dá porque quando o bebê tá nessa idade, né, 5, 6 anos, os ciclos dele são muito curtos, né? Entre comer... arrotar, fazer cocô, xixi e dormir. Né? E até porque esse é no ciclo sem fim, né? Só isso. Comer, cocô, esses ciclos dormir, deles têm umas 3, 4 horas. E esses ciclos têm umas 3, 4 horas. E dessas 3, 4 horas, sei lá, 1h30 é o período que ele ou tá dormindo ou ele tá tranquilo, né? Ou você não tá realmente tendo que fazer alguma coisa por ele. Então era difícil encaixar, ficava tudo muito quebrado, assim. Mas eu fazia amarradão, cara. E as pessoas falavam assim, mas você cuida dele? Eu falei,
Lógico, cara. A verdade, assim, é que não é tão difícil, né? Eu sei que é muito difícil, é muito trabalhoso e tal, mas é só uma questão de carinho, dedicação e cuidado, assim. Não existe Tem muito querer, conhecimento... não existe um conhecimento monstruoso. Uhum. Tanto é que isso é uma coisa que a gente faz desde o tempo das cavernas, né? Tipo, a gente não sabia fazer fogo ainda, mas a gente já cuidava de bebê. É verdade, tá no muito DNA aí. Então, é ok, assim, se você tiver a dedicação, assim, o cuidado, é só isso que basta, sabe? Então, eu desde essa época tinha uma relação com ele que era assim, bebê chora, né? É uma coisa que ele faz. E ele chora de um jeito doído, assim, né? E é normal, eu já vi muitos pais ficarem desesperados porque, tipo, não sabem o que fazer. Uhum. Então, eu tinha um processo que era assim, bom, se ele tá chorando, provavelmente é porque ele tá com dor. Aí você faz uma massagenzinha ali, pra ele arrotar, né? Geralmente é dor de gases, porque ele tá se habituando a digerir comida ainda, né? Digerir leite e tal. Então... eu fazia isso. Eu tentava ver se ele precisava de arrotar, se era isso, entendeu? Se era dor. Se não é dor, muitas vezes é porque ele tá com fome. Então você vai e oferece alguma coisa pra ele comer. E às vezes ele não tá com fome. Aí você, tipo, às vezes ele tá com sono e ele precisa dormir. Aí você põe ele pra dormir um pouco. E aí ele não dorme. Aí o que eu fazia era assim, cara, eu não vou me desesperar junto com você. Tipo, basta um de nós desesperado. Então você vai ficar chorando. Eu vou ficar aqui do seu lado. A gente tá junto nisso, mas eu vou ficar tranquilo. Pode chorar. Chora até passar. Mas eu vou ficar aqui com você, mas eu não tenho mais o que fazer por você. Eu já te ajudei a rotar, você não quis. Já ajudei pra você dormir, você não quis. Já tirei comida, você não quis. Então eu realmente não sei o seu problema. Vamos ficar aqui até a gente resolver. E isso, em geral, era o suficiente, sabe? O fato de eu me manter calmo, acho que acabava acalmando ele também. Sim, total. A gente é o regulador emocional dos nossos filhos enquanto eles são bebês, né? Então isso funciona bem pra caramba. E é muito legal ver você ter essa visão, cara, porque tem muita gente que de fato se desespera. E tipo, isso na verdade só alimenta o ciclo ali do choro do bebê, né? E isso é outra parada também muito foda que eu queria mencionar, porque o fato de você falar com seu filho assim, olha, por mais que seja um bebê, né, e ele não entenda literalmente o que você tá falando, mas você tá ali falando com ele, olha, filho, a gente tá aqui, eu não sei o que é, eu tô aqui contigo, mas assim, não sei mais o que fazer, mas vou ficar de boa aqui contigo, tá? Tô aqui do teu lado. Isso é completamente diferente de você deixar um bebê chorando sozinho, entendeu? Você tá ali dando apoio, dando suporte. Muita gente confunde essas duas coisas. Mas não, você tava ali acolhendo, sabe? É muito diferente o bebê tá chorando sozinho no quarto dele e tá ali com o pai, e mesmo que você não faça, entre aspas, efetivamente nada que vá resolver aquele problema. Porque às vezes é isso, o bebê precisa passar por aquilo. Mas é diferente ele passar por aquilo sozinho ou passar com um cuidador principal, né? A única coisa que eu não deixava era, assim, choro é um lance que incomoda, né? É feito pra incomodar. Ele tá gritando, chorando. Então tem uma hora que você fica de saco cheio disso. Para de chorar, cara. E eu não deixava isso me pegar, sabe? Tipo, não vai funcionar comigo isso daí, não. Pode chorar à vontade que a gente aguenta numa boa. Então, era isso, sabe? Tipo, então, no fim eu pensava assim, o que você realmente precisa é chorar. Então chora aí. Então fica à vontade pra chorar. Você pode fazer isso porque é o que você precisa. Então... eu tô aqui pra prover o que você precisa. Boa. Que legal. Então, eu acho que essa é a relação que eu tenho com ele desde então, sabe? Desde essa época. Uma relação muito honesta, assim, muito transparente. E muito... sei lá, eu tento ser claro na minha ignorância, sabe? Eu realmente não sei isso aí que você tava falando. Então, eu faço isso até hoje, sabe? Eu procuro escutar, assim, eu procuro não falar muito, sei lá. Não ficar dando muito sermão, entendeu? Não ficar dando muito... dando palestra. Sei qual é. Eu acho que eu tô aqui pra aprender também. E principalmente nessa questão de adolescência, né, cara? Porque ser adolescente hoje em dia é muito diferente de ser adolescente no passado. De vez em quando eu acabo falando algumas coisas assim, tipo, não, eu sei exatamente o que você tá pensando, porque eu passei pela mesma coisa. Aliás, eu acabei de escrever todo um livro sobre isso, né? Isso ficou bem claro, assim, mas sei lá, cara, o que eu tenho com ele, no fim, é uma relação de igual para igual. Eu não escondo as coisas dele e dessa forma ele não esconde as coisas de mim. Eu sou honesto em relação aos meus sentimentos com ele e ele acaba sendo honesto em relação aos sentimentos dele comigo. E não é só eu, né? Eu e a Patrícia, assim. Isso não é uma coisa separada, assim, né? Eu e ele, né? Porque eu sou o pai. Não, é uma coisa de família, assim, de nós três. É uma relação entre nós três. Não tem algo especial entre ele porque ele é um menino, sabe? Não tem nada disso. É algo de nós três mesmo. A gente é muito unido como um grupo. A gente faz as coisas em conjunto e a gente lida, assim, um com o outro. Porra, olha, muito maneiro, cara. Muito legal mesmo ouvir isso, porque... E sabe o que é curioso? Porque a gente
É um negócio que eu não sei se você tá experimentando isso também, mas como a gente ouviu lá o podbook, a gente tá, tipo, 10 horas mais íntimo de você. E você não sabe. É unilateral, tá ligado? E assim, ouvir você falando essas coisas sobre seu filho, que você obviamente não falou sobre isso, porque isso talvez seja um outro podbook, né? Porque não foi até a parte de você ter um filho, né? Mas é muito legal conhecer o que a gente já conhece, ouvindo esse podbook. Um pouco do que você tem como visão de vida, visão de mundo. Eu não sei se tu vai concordar comigo, Vitor. Mas faz muito sentido as coisas que você tá falando sobre teu filho com as coisas, com tipo, essas informações que a gente já tem sobre a sua vida por causa do podbook, entendeu? Uhum. Sim, na verdade eu penso muito em relação ao comportamento do filho dele com ele no podbook. Uhum. Que tipo, quando você falou que tem um trato entre vocês de transparência e realmente da forma que vocês conversam, realmente dá a entender que é perceptível essa transparência de sentimentos entre vocês. Até mesmo sobre as coisas que seu próprio filho fala sobre a sua vida. Tipo, coisas que você deveria fazer ou não deveria fazer em dados momentos e ele fica puto, que é sensacional. Então, é bem isso, é bem transparente isso. Bem legal. É muito legal mesmo. Dá aquela... É engraçado, né? Porque assim, dá aquela vontade, tipo assim, porra, eu quero ter uma relação assim com os meus filhos, hein, cara? Exatamente, cara. Porra, se eu não tiver, eu vou ficar puto. Porque agora eu sei com que é uma relação maneira aí, cara. Eu tenho que seguir esse caminho aí. É muito legal, cara. É óbvio que a gente, de vez em quando, tem os problemas, assim, é óbvio que a gente tem discussões, assim, e agora isso tem diminuído, assim, porque o Eric tem crescido muito, mas quando ele era um pouco mais novo, quando ele tinha, sei lá, 12 anos pra baixo, tem vezes que você tem que tomar as rédeas, tem vezes que tem que falar assim, cara, eu realmente sei mais do que isso sobre você, então a decisão é minha, acabou, assim. Mas quando eu era isso, eu também falava isso de uma maneira transparente, por que tá sendo do jeito que, sabe, ele vinha pra mim e perguntava, por que tá sendo do jeito que você quer, não do jeito que eu quero? E aí eu falava, porque eu sei mais sobre isso do que você. E aí ele falava clássicas frases de adolescente que eu falava também, né? Não, mas como é que você pode saber sobre o que eu sinto, sobre a minha visão sobre alguma coisa? Eu entendo a frustração, porque eu me senti igualzinho quando eu tinha sua idade, mas a verdade é que eu sei, a verdade é que é isso, eu tenho uma experiência que você não tem. E nesse ponto aqui, em relação à escola, sabe? Em relação a... Tem alguns pontos que eu falo, essa aqui, a decisão é minha, cara, eu vou ter que decidir e você vai ter que seguir. Nunca é só eu, né? Eu e a Patrícia. A gente vai decidir e você vai ter que seguir nossa decisão, mas a gente sempre vai poder conversar sobre isso até você ficar ok com essa ideia. Muito bom. Bom, agora que a gente já fez uma introdução bem grande aí sobre tudo isso, eu queria que você contasse pra gente como é que foi, de onde veio essa ideia de fazer um podbook, de contar isso tudo pro seu filho. Pelo que a gente ouviu lá, essa não foi a primeira tentativa que você fez isso, né? Tentou fazer isso. Então conta como é que veio essa ideia de você fazer um negócio desse tão diferente que nunca vi isso acontecer, né? Eu não sei se tem em gringo, sei lá, mas eu nunca vi. Cara, eu acho que a ideia surgiu um pouco das conversas que eu tinha com o Eric mesmo há bastante tempo atrás, sabe? Porque desde que ele tem uns 7 anos, desde que ele passou a ser um pouco mais maduro, né? Uma criança mais... Que ele não é um bebê, sabe? Desde essa época ele me pergunta muito sobre como... Ele é muito curioso, né? Então ele sempre me perguntou muito sobre como era a minha vida quando eu tinha a idade dele. Quando ele tinha uns 7 anos, ele me perguntava sobre como era quando eu tinha 7 anos, né? E ele sempre foi muito curioso, ele sempre gostou muito de conversar e sempre foi um ouvinte muito bom. E aí eu comecei a perceber, à medida que essas histórias foram passando, e isso nunca é uma coisa só, né? É um conjunto de coisas, mas todo o trabalho que a gente faz junto com podcasts e tal, eu comecei a perceber que eu tinha essas histórias da minha adolescência pra contar e que elas em conjunto formavam uma grande história. E eu comecei a ter essa ideia, vou escrever um livro, vou contar essa história num livro. Só que eu não tinha tempo nenhum pra parar e escrever um livro, né? Eu era dono de 2 empresas que estavam num crescimento absurdo. Eu trabalhava 18, 20 horas por dia, às vezes. Então assim, não dava, cara. Não tinha nenhuma... E essa ideia foi passando. Um dia mais recente, né? Faz uns 2 anos, pouco menos de 2 anos, a gente tava tendo uma conversa, eu tava contando uma dessas histórias e eu pensei, cara, eu faço um podcast, que é um dos podcasts mais ouvidos do país. Faço toda semana e pra isso eu tenho tempo. E se ao invés de eu escrever essa história, eu contasse ela oralmente, né, e fizesse a partir daí. Eu posso, inclusive, eventualmente contratar um ghostwriter depois pra ouvir esses depoimentos e lançar isso como livro.
Boa. Então era mais ou menos essa ideia. E aí a gente sentou e começou a gravar, e eu fiz um esqueleto, assim, eu fiz mais ou menos um roteiro do que seria a história, uns pontos, assim, que eu precisava contar. E a gente começou a gravar, e eu contei mais ou menos a história que vai do capítulo 1 ao capítulo 5 em 1h30. Caralho, porra. Foi muito rápido. E aí, quando eu fui ouvir, eu pensei, ficou ruim, sabe? Ficou corrido, não dá pra entender muita coisa. O próprio Eric não entendeu muita coisa, aí a gente falou, não ficou bom, a gente tem que fazer isso mais devagar, vamos fazer de novo. Aí passou mais um tempo, eu me preparei um pouco melhor, eu estruturei um pouco melhor as histórias, e aí a gente fez de novo, eu contei do capítulo 1 ao capítulo 5 em 10 horas. Olha a diferença, o que ficou né? bom, a gente fez em várias sessões, né? E ficou bom, assim, começou a ficar melhor, só que como eu tinha isso muito de cabeça, às vezes eu chegava no meio e falava assim, putz, eu esqueci de contar uma coisa lá de trás que era muito importante pra você entender o que vai acontecer agora. Aí eu contava de novo pra ser editado depois, pra gente montar isso. Começou a ficar um quebra-cabeça. E ele também era meio solto, assim, ele era meio frouxo, assim, a história ficava meio frouxa. E quando chegou no que é o capítulo 6, eu meio que não tinha muito pra onde ir com a história. Até o que era o capítulo 5 eu tinha mais ou menos, eu tinha sólido na minha cabeça. Do capítulo 6 em diante eu ficava meio frouxo, assim, eu não sabia mais o que contar. Então começou a ficar ruim, sabe? Começou a ficar... Não tava um conteúdo legal. Aí eu falei, não, eu preciso pensar um pouco como vão ser esses capítulos e a gente faz de novo. E nisso o tempo foi passando, e aí eu fui conversei um pouco com o Spotify, conversei com a Storytel, que é a plataforma na qual foi lançada o Podbook. Aliás, vocês pegaram um Podbook gratuito com 30 dias? Com certeza. Inclusive, recomendo vocês aí, ouvintes, vão lá, 30 dias de graça, aí você consegue ouvir com tranquilidade, não só o Podbook do Guga, mas também outras obras lá pra você conhecer, né? Todo o conteúdo que tem lá. Tem o novo do Stephen King, tem Game of Thrones, tem Harry Potter, tem coisas legais lá. Porque a Storytel é tipo a Netflix, né? Você paga uma assinatura e você tem acesso a tudo. Exatamente. Mas... esses 30 dias é só no meu link, tá? Tem que ser comoserumrockstar.com/grátis. Vai nesse link que aí você ganha os 30 dias. Porque tem uma galera indo em outros links e aí não dá 30 dias. Eu acho que eu cheguei a ver. Acho que é só uma semana, na verdade, né? O padrão. Tem que ser no meu link, comoserumrockstar.com/grátis. Dá 30 dias e aí dá tempo de ouvir o Como Ser Rockstar, que você ouviu uma sentada, né? Como vocês falaram aí. e dá tempo de ouvir mais um monte de outras coisas também lá na plataforma. E uma galera pergunta assim, mas é fácil de cancelar depois? É facinho, cara. Você pode inclusive cancelar imediatamente depois de você assinar, se você quiser. Que você ainda vai ter os 30 dias. Você não bota nenhum cartão de crédito? Não, você tem que pôr o cartão de crédito. Você não colocou? Eu não lembro de ter colocado. Não, Será que eu coloquei? Eu fiz pelo iPhone e ele foi pelo aquele Apple Pay lá. Aí dá pra cancelar depois, né? Você fez pelo Apple Pay. Pelo Apple Pay. Dá pra fazer, mas se você for no meu link, ele vai te pedir o número do cartão de crédito. Tem que fazer, esse é o deal, mas você pode cancelar lá depois de 30 dias. Mas continuando aqui a história. Aí nisso a gente começou a conversar e eu fechei o acordo com a editora pra gente lançar. E eu falei pra eles que a gente faria dessa maneira, eu já tinha umas gravações e mandei pra eles pra fazer pra eles fazerem a parte escrita. E não ficou bom, cara, não tava indo bem. E aí eu falei, quer saber? Eu vou realmente ter que sentar e escrever isso daí. Não vai ter outra saída. E aí eu aceitei esse desafio que é monstruoso, cara. É igual correr uma maratona. Você escrever um livro de verdade, assim... Era o começo ao fim. É um texto enorme, eu nunca tinha feito. E eu resolvi fazer nas madrugadas, que é o único tempo que eu tenho livre, assim, sem interrupções. E foi no mês de julho agora, entre julho e agosto. Eu escrevi, cara, mais de 300 páginas. Caraca, isso porque você não queria escrever o livro. Vou fazer um podbook, é mais fácil. Então, no fim, foi só sair o podbook, era pro livro sair em cima do podbook, foi o contrário. Eu escrevi o roteiro inteiro, do começo ao fim, permiti que o Rafael, meu irmão, que faz o GugaCast comigo, ele leu o roteiro, me deu algumas opiniões também de como deixar uma parte melhor, sabe, de como melhorar um outro ponto. O Fábio Yabu, que é um grande autor também, e um grande pai também, pai da Luna, ele também foi meu mentor aí no processo, que ele é um escritor experiente já, então me ajudou a fazer essas coisas. Só que, aí com o roteiro pronto, aí a gente sentou e gravou de novo. Aí foram quase 50 horas de gravação. Caraca, bicho! Que isso? E o mais louco é que a gente fez tudo em 3 meses. Do momento que eu sentei pra escrever até terminar, foram 3 meses. Porra, caceta. No total, cara, eu tava fazendo as contas aqui, a gente tem quase 1000 horas de trabalho minhas,
e do Beto Aragão, que é o nosso sound designer e editor e diretor musical. Mais o trabalho de gravar essas horas todas e revisar elas todas, sabe? Foi um trabalho muito grande. E seu filho junto, né? O quê? E seu filho junto. Ele participou só das gravações, né? Do resto, ele felizmente foi poupado. Participou só de 50 horas. Das revisões todas. Cara, a revisão, porque assim, são 50 horas de gravação, a revisão são mais ou menos 4, 5 horas por episódio. São mais 50, entendeu? Caraca. E teve também minhas e mais 4, 5 ou até mais do Beto, que foi o nosso editor. Então, foi um trabalho bem pesado, cara. Mas a maneira como ele é contado, eu não leio. Eu tenho esse roteiro, ele tá escrito. Tá aqui na minha frente, inclusive, do tamanho de uma lista telefônica. Mas ele não é lido, eu não leio o roteiro, né? Eu uso ele pra me guiar, pra eu garantir que eu não vou perder nada, que eu não deixo de contar nada, mas eu conto de uma maneira natural, de uma maneira oral mesmo. E o Eric não viu o roteiro também, ele só ouve eu contando. É isso que eu ia perguntar, se o Eric sabia e se você lia. Mas assim, dá pra perceber que você não tá lendo quando a gente ouve. Dá pra perceber que você tá contando ali naturalmente, né? Então, é claro que boa parte da história do capítulo 1 ao 5 o Eric já sabia pelas duas ou três vezes que vocês tentaram, né? Mas mas ele não sabia de algumas partes bem importantes, porque na pressa, como a gente gravou de um jeito muito atropelado, eu não contei um monte de coisas importantes e chocantes da história. Então, quando eu fui contar de novo, ele falou, caramba, mas você não me contou isso da outra vez. Porque eu não lembrava, agora que eu pus no papel que eu me organizei. Então teve isso, e tinha algumas histórias que ele conhecia também do próprio GugaCast, né? Mas aí eu falei pra ele, olha, você tem que entender que você pode reagir naturalmente, você não precisa fingir que você não conhece a história, mas só toma cuidado de você não falar nada que vai estragar a experiência de quem nunca ouviu a história. Então, esse foi meu único briefing pra ele. Pensa que você tá numa roda, eu tô contando uma história pra alguém uma história que você já conhece pra alguém que tá na roda também. Você deixa a história seguir, você não fica atropelando. E ele, não, beleza, tudo bem. E então foi isso. Mas as reações dele são super naturais, assim, são bem verdadeiras. Cara, são muito boas as reações dele, cara. Nossa. Porque assim, a história que você conta é muito boa, mas porra, cara, a participação do teu filho é um negócio que pra mim é a cereja do bolo mesmo, cara. Faz toda a diferença. Por que ele não tava na época? Eu não tinha amigo como você, essa é muito boa. Caralho, muito bom. Teve um cara que fez uma resenha super legal no Twitter, assim, ele fez um thread do Twitter, sabe, uma resenha, um ouvinte, e ele falou assim, eu acho que o Podbook, ele parece muito, você fala que parece com How I Met Your Mother e Anos Incríveis, mas eu acho que parece muito mais com De Volta para o Futuro, porque é como se fosse um filho indo resgatar o pai. Total. E eu falei, pô, que legal, cara, que analogia legal, foi realmente... Foi um bom insight, realmente. Não, e assim, durante a própria conversa de vocês, tem momentos muito, né, de volta para o futuro. Quando vocês ficam brincando, mas eu não podia. Não, se você fizer isso, você não encontra, não interfira aqui no relacionamento aqui, porque pode dar merda. Você pode não exigir. Então, essas referências são ótimas pra gente, né, cara? Muito bom. E como é que vocês faziam essas gravações, elas... Eram sessões tipo, você sentava e gravava um capítulo inteiro, ou gravava alguns capítulos de uma vez só, ou quebrava um mesmo capítulo em várias sessões de gravação com ele? A gente fez, eu acho que ao todo, são 10 capítulos, né? Mais o prólogo. A gente fez ao todo, eu acho que umas 13 ou 14 sessões. Em geral, era uma sessão por capítulo, a gente ia do começo ao fim do capítulo. Por isso que tem esse capítulo que você falou que ele tem uma reação meio enérgica, assim. É que, de fato, aquilo estava acontecendo. Tipo, eu só vou continuar isso na próxima sessão. Que era tipo o quê? Uma semana depois? Não, a gente tava gravando bem acelerado, né? Tanto é que a gente matou tudo em 3 meses depois que tava escrito. Mas é cansativo também, porque cada capítulo era uma sessão de, sei lá, umas 4, às vezes 5 horas. Então, às vezes, quando a gente fazia uma sessão um pouquinho mais curta, um pouco mais light, a gente já fazia de novo no dia seguinte. Mas teve alguns capítulos que a gente pulou aí 2 ou 3 dias entre um e outro. Entendi. Então realmente... tinha sido muito cansativo. Então realmente explica aí a revolta do teu filho. Mas e aí, pai? Caralho, isso, aquilo, não. Capítulo. Próximo capítulo. Caraca, bicho. Nossa senhora. Eu acho que eu vou te falar, para potencializar a experiência do seu filho,
você poderia pensar numa... Ia ser interessante, tipo, se os capítulos fossem soltos também a cada 2 dias. Você ouviu um capítulo, ele só vai liberar você 2 dias depois, pra você sentir o ódio do Eric também, junto com ele, sacou? A gente podia falar isso com a Storytel, né? Não permitir que o usuário ouça 2 capítulos no mesmo dia. Pois é, ia ser irado, cara, ia ser irado. Não, você tá bloqueado agora, você não pode fazer. Agora me conta uma coisa, você conta um pouco da história como... Porque assim, a gente tá falando muito, eu tô tentando botar aqui na cabeça a pessoa que tá ouvindo a gente e não ouviu, obviamente. A gente tá querendo que as pessoas ouçam pra caramba o teu podbook. Mas eu tô com medo da gente ter ouvido, ter gostado tanto, e a gente tá falando e o cara tá tipo, porra, mas é isso, sobre o que é? Onde começa? Onde termina? Então, conta um pouquinho do que dá pra contar sem dar spoiler, né? Mas enfim, de onde começa o teu podbook, até onde ele vai, e enfim, conta um pouco dessa cadência dos 10 capítulos, se você puder dar uma pista pra gente, enfim. Sem spoiler! Avisando de spoiler, é o seguinte, o site do Guga, né, como ser um rockstar.com, ele é muito legal, mas você tem que ter cuidado, porque você pode tomar spoiler ali mesmo, se você for navegar alguma parte dos menus ali. Não, mas tem um alerta ali. Tem Todos um alerta, os menus que tem spoiler tem escrito com spoiler. Então assim, entra direto no comoserumrockstar.com/grátis. /grátis, já aí garante o teu. E depois não volta mais. Quando você acabar o audiobook, você volta. Você volta. Inclusive, se você não fez isso, você deveria fazer, porque tem fotos das passagens da linha do tempo. Ele fez uma linha do tempo muito foda com as fotos. É muito maneiro, é muito maneiro. Então conta pra gente um pouco dessa trajetória do livro em si, né, do podbook em si, pro nosso ouvinte supimpa entender melhor como é que é a história. A ideia do Como Ser Rockstar é que ele seja uma série que você tá ouvindo. Então, uma das nossas referências é How I Met Your Mother, obviamente, que é a história de um pai contando pros filhos, né, sobre a juventude dele. Mas How I Met Your Mother, ele é adulto já, né, eles falam de quando eles têm ali 20 e poucos anos. Então, uma outra referência que a gente trouxe foi Anos Incríveis, que é a história de um menino de 13, 14 anos, né? Então, é meio que uma mistura das duas coisas. E eu queria que ele servisse como uma série que você tá ouvindo. Ao invés de você estar parado assistindo na frente da TV, você tá no trânsito, na academia, indo pro trabalho, lavando louça, sei lá, e você tá ouvindo a história. Então, eu acho até surpreendente quando as pessoas falam assim, é muito longo, são 10 horas. Cara, se você pensar como um podcast, ele é muito longo, são 10 horas. Mas se você pensar como série, ele é até curto, né? Sim. São 10 episódios, são 10 capítulos. Então, eu até fico meio surpreso quando as pessoas falam assim, eu ouvi tudo de uma vez. Pô, cara, não vai ter outro. Eu fiquei chateado no final. Então, quando as pessoas falam assim, vou vir em 2x, pô, por que você tá fazendo isso, cara? Porque só vai durar essa vez aí. Você tem que... É melhor você ir devagar. Mas... então a ideia é bem essa, sabe? Tem um tipo de uma série, então ele tem essa pegada que é um pouco de uma comédia romântica, né? De uma série de TV. John Hood. Só que tá num podcast. Desculpa, o que você falou? É muito John Hood também. Muito diretor o John Hughes. É verdade, tem muito do John Hughes. Tem muito do Nick Hornby também. Eu acho que essa é a minha principal influência, na verdade. Eu acabo falando isso pouco porque as pessoas não conhecem tanto. Mas o Nick Hornby, que foi quem escreveu Alta Fidelidade... About a Boy, que é Um Grande Garoto, Fever Pitch, que esse eu não sei o nome em português, mas, enfim, o Nick Hornby é um autor de livros muito conhecido, e ele conta esse tipo de história, e eu sou fã do Nick Hornby, e quando eu fui escrever, eu queria escrever, tipo, ele é minha principal influência, assim, ele traz bem essa... Se você gostou do Como Ser um Rockstar, ou leia outros livros do Nick Hornby, tem audiobook também, que é muito legal, você vai gostar também. Mas enfim, a história se passa nos anos 90, em Brasília, que é onde eu vivi minha adolescência, e são situações reais da minha vida. Eu era um garoto meio tímido, né, meio desajeitado, mas eu tinha essa obsessão na vida de ter uma banda, sabe? E é engraçado porque nos anos 90... O rock estava muito em alta por conta da MTV. E em Brasília, ele era a cultura da cidade. Os Raimundos tinham acabado de estourar como um sucesso nacional. Sem contar toda a geração anterior, que tinha o Legião, o Capital Inicial, a Plebe Rude. Então o rock era uma coisa muito importante em Brasília. E eu fazia parte desse movimento.
Então, essa é uma outra coisa que eu queria trazer também. Assim como Anos Incríveis é um mergulho ali em 69, no começo dos anos 70, eu queria trazer para outras gerações e também para quem viveu os anos 90, um mergulho de volta nos anos 90, sabe? Então tem muita linguagem da MTV, tem muita... A gente fala um pouco do... E são os anos 90 no Brasil, né? E essa é outra coisa legal que eu acho que a gente traz, assim, é uma realidade muito mais próxima da nossa, do que a gente vê em séries estrangeiras. Então... eu falo muito dos planos econômicos ali do começo dos anos 90, porque a gente tinha muito problema de dinheiro. Sim. A gente fala da MTV, fala do começo da internet. O começo da internet é uma mudança, né? Um game changer na história, assim. Ele muda bastante como a história se desenvolve por conta disso. Então, o que eu quero fazer é trazer o ouvinte para um mergulho nos anos 90 e acompanhar a história desse garoto desajeitado, tímido, achando que pode ser um rockstar, acreditando plenamente nisso, que ele pode chegar lá. E o rock, ele tem um motivo, né, cara? O rock pode não parecer, mas o rock é sobre amor, né? O rock é sobre meninas, assim, é sobre você conquistar garotas. Então a história é muito sobre isso também. Por isso que a nossa tagline é uma história de amor e de rock. Contada de pai para filho, porque no fim é isso, a gente traz as duas coisas e a relação que as duas coisas têm. Então é uma aventura, é uma aventura que você acompanha esse adolescente dos anos 90 tentando se dar bem com as garotas e tentando fazer uma banda de rock e crescendo, né? Existe um termo em inglês que chama coming of age, que significa a vinda da idade, né? É o amadurecimento, é o crescimento. E tem muitos... Isso é um gênero, né, literário. E eu acho que se encaixa... É uma definição muito boa do que a gente mostra aqui, né? Como é crescer, como é atravessar esses anos, enfrentar a adolescência e chegar do outro lado intacto, apesar de tudo. Sim, isso que você falou é muito legal, porque é impossível a gente, na nossa idade, né, na nossa geração, a gente ouvir o teu trabalho e não se ambientar, né? Tipo assim, não se sentir muito bem ambientado nos anos 90, que foi a nossa infância, foi a nossa juventude, né? Então, é muito legal poder reviver, porque assim, eu ouvi essas histórias, em parte tinha coisas que eu não me identificava, porque eu não queria ser um rockstar. Então, a parte de querer fazer uma banda eu não consegui me identificar, mas a ambientação, para mim, foi muito importante, porque enquanto você falava algumas coisas de internet, eu me lembrava, né, você falando sobre como é que acontecia das pessoas se conhecerem na internet, nos chats, no bate-papo e no ICQ, como é que a coisa foi evoluindo, e ver entre aspas, o confronto de gerações que o teu filho apresenta, né, quando ele fala, nossa, que troço arcaico, não sei o quê, e você fica, caralho, é verdade, é muito arcaico. Então, assim, é muito legal a gente ter essa oportunidade de voltar mesmo no passado e reviver essas coisas, porque a gente não tem muito como é que eu vou falar, essa tradição de ficar voltando e lembrando como é que era pra gente. Eu acho que a possibilidade que uma obra em áudio permite é justamente essa, que você tá ali só ouvindo, então você consegue também ao mesmo tempo imaginar e se colocar naquele momento do espaço, enquanto você tá contando a sua história, onde é que eu tava também naquele momento, sabe? Sim, mas eu tive já uma percepção diferente. Tem essa parte realmente temporal, que você acaba se encaixando lá naquele espaço e tempo, e você consegue relembrar de muitas coisas acontecendo naquela época, principalmente quando começa a citar a parte de bandas. Por mais que eu não quisesse ser um rockstar, mas eu estudava muita música, principalmente rock. E eu acho que eu me identifiquei muito com os sentimentos ao longo da vida que ele tinha. E, diversos eventos, eu não tive uma história de tanto sucesso quanto você. Eu tive um pouquinho mais fracasso nesse quesito de ser amoroso, digamos assim. Mas diversas questões que você passou, eu passei também. Tinha amores platônicos, tinha... isso é verdade, verdade. A questão de querer a pessoas que tivessem o mesmo gosto que você, mas específico, por exemplo, você tinha muita questão do basquete, eu tinha, por exemplo, a parte de videogame na minha época, e eu queria muito conhecer pessoas que jogassem também, então imagina conhecer uma garota que jogasse videogame, e, tem essa parte um pouco que eu consegui me identificar muito na história, e isso me fez gostar muito, 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 muito. E outros pontos que eu gostei, vou falar agora, aproveitar os pontos que eu anotei aqui, os pontos que eu gostei. Caralho, ele pegou o celular dele... O celular dele... Defeito, gente, tá piscando, estilo rave, tá foda.
Deixou Vamos lá. cair, a tela quebrou, e aí, tipo, quando ele liga, fica piscando luz forte na cara dele. Daqui a pouco ele vai ter um ataque epilético aqui. Um ponto muito legal que eu gostei da história é justamente já que, obviamente, nosso podcast é sobre paternidade, né? E eu ficava pensando, isso, coincidentemente, é um ponto que eu ficava pensando, em relação a falar pra Eva, tipo, porra, não tem muita história pra contar pra Eva, né? São histórias chatas. Aí você contou sua história pro seu filho, e foi muito bem contado, obviamente, mas, analisando friamente, é uma história simples, é uma história de vida. E foi muito legal. E me fez ver que eu também tenho histórias pra contar pra Eva. E eu tenho muito pra falar pra ela. E eu fiquei muito feliz com isso. E essa relação de pai pra filho, eu acho que é algo que eu, tipo, porra, quero chegar ali. É um direcionador. Talvez não exatamente assim, mas, tipo, é um caminho que eu quero chegar. É um tipo de relacionamento que eu quero ter com a Eva, de contar as histórias e espero que ela tenha interesse nas minhas histórias, né? Que eu posso falar pra ela cagar na minha cabeça. Cara, pior do que ter teu filho te chamando de patético. Não tem, cara. Porque, tipo, todas as vezes... isso pode falar, isso não é spoiler, né, o Guga? Acho que não. E aí, cara, porra, assim, pra mim não tem coisa pior do que você ter o teu filho te chamando em... Não sei mais o que se chama agora, mas rede nacional, sei lá que porra que é. Você de patético, brother. Pior que você falou várias vezes, tá ligado? Tipo assim, eu fiquei assim, caralho, meu irmão, imagina o Dante me chamando de patético. Que porra é essa? Eu falei, que porra é essa? Mas eu fui patético ali mesmo, cara. Tudo bem. Né? Não, e falando da parte patética, cara, esse ponto aí, essa história funciona meio como um diário pra mim. Foi mais um ponto de terapia, porque diversos pontos que você passou, e das coisas, vou chamar de coisas erradas, assim, porque não vem, os desvios que você deu no meio do caminho, são desvios que eu tive, se não tive piores. E me fez rever esses pontos e tipo, em outro episódio, no passado nosso, a gente falou muito sobre compaixão. E tipo, ter compaixão comigo mesmo, tipo, porra, não, beleza, errei pra caralho, mas errei porque tinham diversos fatores em volta acontecendo que me fizeram ter aquela atitude. Sim, que me fizeram fazer coisas que não deveria. É que eu tô tentando não falar sem dar spoiler. E eu achei muito legal isso, cara. Tipo, funcionou meio como um diário pra mim. Se você quiser ajudar o nosso podcast ainda mais, temos 2 dicas para vocês. A primeira coisa que você pode fazer, se você tiver um iPhone, é só ir lá no aplicativo Apple Podcasts e deixar uma review de 5 estrelas pra gente. É rapidinho e super ajuda. E a segunda coisa é mais fácil ainda. Piramide os seus amigos. Pegue um episódio que você acha que seu amigo vai gostar pra caramba e apresenta pra ele. A gente tá no Spotify, no Deezer e em todos os apps de podcast. Sapendidade Supimpa. O Guga, teve durante o processo aí que você escreveu o livro e tal, e antes de ler isso e gravar as sessões com o Eric, como é que foi esse processo pra você? Teve algum momento que você sentiu que bateu, que você, sei lá, achou que estava resolvido? Alguma história específica que bateu ruim pra você? Você percebeu que não tinha nada resolvido ainda? Tem alguma... Ou foi tipo, não, sentei, escrevi e é isso aí, valeu. Não, cara, pelo contrário, assim, escrever foi um mergulho, foi uma viagem no tempo mesmo, assim, foi como se eu tivesse entrado na máquina do tempo, vivesse aquela época e voltasse imediatamente depois, sabe? Então, eu escrevia nas madrugadas, eu começava a escrever aí umas 9 da noite e terminava eu tinha uma meta de não passar muito das 5. Caralho! Eu tinha uma meta de não dormir. Não, eu dormia assim, eu acabava indo dormir, eu levava um tempo pra dormir, né? Então eu acabava dormindo aí de umas 6 até meio-dia, mais ou menos. 6 às 7, 7h30, assim, né? Não, eu dormia de manhã, assim, eu tinha, pelo menos esse privilégio eu tinha, mas é que na madrugada é onde você não é interrompido por nada, assim, então é a melhor hora pra fluir, pelo menos pra mim, assim, pra fluir a criatividade, sabe, a capacidade de escrever, porque por mais que você saiba da história... envolve uma criatividade em como você vai contar isso. Tem uma câmera ali que você tem que posicionar, né? Claro. Então eu fazia isso nas madrugadas. E era engraçado que eu ia dormir, cara, assim, quando eu terminava de escrever, mais ou menos perto das 5 horas, é como se eu tivesse, tipo, sido jogado daquela época aqui de novo no presente, tipo, é isso aí, se vira aí agora, vai dormir. Entendeu? Era meio chocante, assim, era meio intenso, sabe? Viver cada um desses momentos, assim, é muito louco. Então eu ia... Tem hora que eu conto, assim, da época que eu tava na 8ª série, sabe? Então
de repente, é como se eu tivesse voltado da 8ª série pra cá. E eu acabei de viver tudo aquilo de novo e agora eu tô aqui, sabe? Foi muito... Eu sei que parece meio bobo, assim, o que eu tô falando, mas a sensação é muito próxima disso. Porque é muito intenso, cara, você descrever... Porque pra poder descrever isso de um jeito que fique legal, você tem que descrever isso com detalhes, você tem que mostrar cenário, você tem que falar como são as pessoas. E isso faz com que tudo fique muito... Se é intenso pra quem tá ouvindo, imagina pra mim que realmente vivi essas histórias todas, né? Eu revivi diversos sentimentos. Pô, que legal, cara. Que bom, era isso que eu queria aqui. Mas foi bom? Porra, pra caraca. Eu gostei muito, assim. Com certeza. Sei lá, talvez eu seja um outlier no nível de... Outlier? Que porra uma exceção no nível de gostosura do podcast. Porque eu gostei demais. Que resenha é essa, brother? De gostacice, não sei. Tem que inventar uma palavra aí. Não, é engraçado porque como ele entrou num frenesi gigante, eu comecei a ouvir antes, aí eu falei, cara, a gente vai gravar com o Guga, porra, ouve aí, pega o grátis, ouve pra gente conversar com ele e tal. O Berto tava, obviamente, no meio da mudança, ele ia conseguir ouvir. Mas o Vitor falou, não, vou ouvir sim e tal. Aí, tipo, eu tinha começado, mas eu só consigo ouvir nos meus translados pro trabalho. Então 2 horas no máximo por dia que eu consigo me dedicar a isso. E aí, de repente, eu comecei a ouvir. Aí, de repente, ele já tava lá, passei na metade aqui. E acabei. Puta merda, é muito foda. Eu quero conversar com você. Eu falei, não vai conversar não. Vamos conversar só na gravação. Não, eu regendei tudo pra isso que acontece. Minha mãe sofreu um acidente, né? Ela quebrou as 2 pernas e, tive que ficar cuidando dela durante tempo. Eu tentei fazer com que alguém ficasse com minha mãe pra poder vir gravar, pra poder participar. Eu precisava participar desse programa. Ah, sim. Pô, e tem uma hora na história que eu passo por uma experiência similar, né? É verdade. É verdade. É verdade. Bizarro. Mas... vou te falar, gráfico demais, cara. Eu fiquei assim, ai caralho, porra, cara, não faz não dá detalhe. Não, os detalhes são perfeitos. Eu consigo eu tava ali do lado olhando e gritando. Que legal, cara, que legal que é isso. Mas respondendo de novo a pergunta do Thiago, assim, eu tinha... então, por conta disso, tinha várias coisas do passado que eu achei que eu tinha resolvido, até porque faz muito tempo, né, cara? A gente tá falando dos anos 90. Eu achei que eu tinha resolvido e eu não... E ao escrever, eu percebi que eu não tinha muito não, cara. Eu resolvi ali, nesse momento que eu escrevi. Caralho, que foda. Foi aí que eu percebi que, cara, isso aqui não tava ok pra mim ainda. Foi na hora que eu descrevi a situação, expliquei tudo, expliquei como eu tava me sentindo. E aí eu percebi que, putz, agora, nesse momento, eu estou resolvendo essa história. Quando você cita essa parte na história sobre que depois que você bota no roteiro, você consegue... Você tem essa percepção, eu tive um estalo na cabeça que eu queria jogar aqui, ver se faz sentido, né? Tipo, comumente... não seja uma regra, mas talvez a maioria, as mulheres tendem a ter um comportamento mais maduro que os homens. Será que o fato de ter diários ajuda elas a serem assim? Porque eu percebi que quando a gente escreve, a gente consegue botar os sentimentos pra fora. Inclusive, a terapeuta fala muito pra escrever, pra botar pra fora. Será que isso ajuda? Com certeza. Faz você criar consciência e fazer enredo das coisas que você vive, né? Porque a gente que é homem que não vai falar sobre nada e tal, é isso que o Guga falou. Muitas coisas que a gente fala, não, tô resolvido. Não tem problema nenhum com essa porra. Isso aí, né? Isso aí é passado. Mas é porque você nunca chegou a pensar e refletir sobre aquelas coisas. Aí você percebe que, na verdade, você tá na merda. Sim. Entendeu? Inclusive, ouvir o Podbook foi muito bom pra eu refletir. Pô, que legal, cara. Que bom que... Nossa, eu devia ter cobrado mais caro. Foi a sensação de terapia ali, pô. Porra. Mas, assim, eu acho que você tem razão. Assim, ter diário é uma coisa que ajuda muito Eu uso isso muito no dia a dia do trabalho, né? Eu mando e-mails pra mim mesmo. É o meu to-do list. Então eu falo assim, amanhã você tem que gravar com o Tricô de Paz. Entendeu? Quando eu preciso lembrar de alguma coisa, eu mando um e-mail pra mim mesmo. E às vezes eu respondo o e-mail. Tipo, mandou bem, hein? Foi legal. Maneiro. Então, isso é muito pro trabalho, assim. Então eu acho que essa ideia de escrever e tal... Mas eu acho que, na verdade, essa impressão que você tem, tipo, mulheres são mais maduras que os homens, é que mulheres são mais honestas com os próprios sentimentos do que os homens, né?
a masculinidade antiga, assim, ela tem muito disso, assim, de você tem que reprimir tudo e suprimir tudo e tal. E eu acho que isso é uma coisa que eu não sei se eu tive tanto. Até você ouviu minha história aí. É verdade, não parece. Eu não acho que esse era um problema que eu tinha, assim. Meu problema era o contrário, cara. Eu fantasiava demais com algumas coisas. Seu problema era se apaixonar toda hora. Porra, não sei se é spoiler isso, mas, tipo, eu tinha essa noia também, que eu tinha que estar apaixonado por alguém. Que eu tinha que ter uma namorada, que eu tinha. Pra que tinha? Fala aí, tinha porra nenhuma. vocês que são cariocas e moram no Rio, não tem uma parada de torcer pra escola de samba? Aham. Tem mesmo. Você gosta? Não importa. Você gosta de samba? Você gosta de carnaval? Eu não sei, eu não lembro a última vez que eu assisti o carnaval, mas eu tô só Portela. Mas você tem que ter a resposta, porque é um lance meio de família, assim, é um lance meio tribal, na verdade. Exatamente. Porque é um lance meio de quando você era criança também, né? Quando você é criança, você meio que se envolve, tá passando ali na televisão e tal. Aí todo mundo tá torcendo, tem um campeão. O campeão emociona. Aí você meio que... eu tenho que escolher alguém aí pra torcer. Aí geralmente você escolhe o campeão daquele ano, né? Então... ou então se a sua família é muito ligada nisso, aí você escolhe uma que tá na família. E isso é uma coisa só de carioca. Eu não sei se vocês sabem disso. Mas no resto... Bom, como eu estou com essa galera daqui, pra mim é o Brasil todo. Não, mas eu acho que em São Paulo agora tem um pouquinho também, né? Porque eles conseguiram crescer bastante com essa história da escola de samba. Sim, mas assim, os outros lugares não tem isso. Não tem escola de samba. Ou até tem, mas é muito... É bem pequeno, não é tão importante, assim. Então, não tem isso. Se você for em Brasília e você pergunta pra alguém de lá, fala, que escola de samba você torce? Cara, nenhuma, não sei. É um negócio que passa aí em janeiro, né? Fevereiro. E não com desdém, não é que é errado, nem nada assim. É só porque não é algo que faz parte ali de você. E no Rio de Janeiro, por mais que você não goste, você tem que... E eu achava isso. Eu achava que você tinha que estar apaixonado o tempo todo. Você tem que ter essa resposta na ponta. Você gosta de quem? Fulana. Tem que ter um nome, porque senão você não gosta de ninguém. Como assim? É meio bobo, né? É bem bobo. Muito bobo. Mas eu levei muito tempo pra perceber isso. E no meu caso era engraçado porque como eu nunca... Eu era o cara que era... Se você se achava tímido, era mais ainda, né? Então, eu nunca chegava em ninguém pra falar porra nenhuma. Então, era aquele... Só ficava no platônico mesmo. Só ficava ali, caralho, isso é tão bom, mas será que ela gosta, será que não gosta? Não sei até hoje. As pessoas que eu já tive crush, que agora é crush, a gente fala pra ficar jovem, né? E aí, enfim, nunca consegui falar. E talvez minha vida fosse mais interessante e rendesse um podbook se eu tivesse falado com essas meninas. Era só ter falado, né, cara? Porra, isso que mata, né, cara? Era só ter falado. Mas existe uma cultura da época, assim, de que quando você gosta de alguém, você não fala, você esconde isso. Isso é um segredo que você tem que guardar. Isso era uma outra coisa muito típica da época também. Se você falar, é uma vergonha. Você não pode falar. E isso é bobo, né, cara? Era uma ideia de que você gostar de alguém, o amor é um sentimento ruim, assim, é um sentimento de sofrimento. É algo muito específico na nossa cultura, né? A gente consome muitas coisas que levam a essa ideia. Pois é. Eu tava pensando aqui agora, nesse exato momento, cara, porque assim, eu não sei como é que obviamente, como é que é esse pensamento na juventude de hoje sobre esses assuntos. Mas eu fiquei pensando assim, porra, se o benefício que o teu trabalho pode trazer para os adolescentes de hoje. Se tiver alguém que tá nessa de tipo, não vou falar porque não posso falar, pode ser que você consiga libertar algumas pessoas aí, cara, nessa maluquice de não pode falar. Se os adolescentes de hoje forem igual a Eric, não precisa. Não precisa, não. Eles já nasceram criados, né, porra? O Eric, ponto fora da curva, porra. Mas assim, se tiver um pequeno Thiago, um pequeno Guga aí, solto por aí, assim, porra, vou ouvir. Aí o cara, caralho, é verdade. Porque essa foi a sensação que eu tive. Eu falei assim, porra, é verdade, cara. Podia ter falado. Por que não falou, né? Qual o problema? Você falar e se eu receber um não, foda-se também. Mas você precisa de ter maturidade pra isso também, né, cara? Coisa que você não tinha naquela época. Eu acho que precisa ter um pouco de maturidade, mas precisa ter um pouco de uma visão um pouco mais ampla, assim, mais afastada de toda a cultura, sabe? A cultura normal. O normal era isso. Se você gosta de alguém, você não fala. Isso é automaticamente um segredo. E se todo mundo descobrir, é uma vergonha. Tanto, se chegarem pra você e falar assim, você gosta da fulana, você fala, não, eu não gosto. Tipo, qual o problema você gostar dela? Tipo, sabe, não tem problema nenhum. Mas era, ainda mais com mais jovem, assim, aos 12, 13 anos, isso era muito... Eu sei lá por quê, eu não consigo explicar por que isso era desse jeito, mas era. E eu fui aprender isso também, isso aí que você tá falando. Você falou, alguém pode ouvir o Como Ser Rockstar agora e perceber isso.
Foi um pouco o que aconteceu comigo, só que eu era mais velho já, né? Quando eu assisti Anos Incríveis, por exemplo. Quando eu assisti How I Met Your Mother, por exemplo. Ou mesmo o filme do John Hughes que o Victor falou aí. Você acaba meio que aprendendo isso cedo ou tarde. Verdade. Mas era muito difícil. Você falou assim, você é um cara, você era tímido. Não, cara, eu ainda sou tímido. Eu só aprendi a lidar com isso. Bom ponto. É verdade. É verdade. Você consegue fingir bem. Agora, Não, eu sei que você falou isso. Eu sei que você realmente acha isso, mas não é uma questão de fingir, é uma questão de... pra mim não é tão simples, entendeu? Chegar e falar com uma pessoa e tal. E a gente se mudou aqui para os Estados Unidos faz uns 3 anos e pouco. E a gente sofreu muito por conta disso, cara, porque você meio que tem que conhecer novas pessoas, você não tem outra saída. E aí a gente percebeu o quanto que você nunca supera isso, assim, você nunca... Quer dizer, você nunca se livra completamente disso, entendeu? Você tem que saber lidar com isso. Total. Não, mas dá pra perceber que você é um cara tímido. Eu te encontrei pessoalmente pela primeira vez lá naquele evento do Spotify para podcasts, né? E vendo você ali ao vivo e trocando uma ideia contigo, eu falei assim, realmente ele é um cara... rola aquela identificação, assim, legal, o cara também eu vou deixar ele na dele aqui porque eu também não gostaria. Entendeu? Mas é bem isso mesmo. E tem uma parada que eu achei muito foda também, voltando, obviamente, eu vou falar alguma coisa que tem a ver com o Eric, então, assim, não é creepy, tá? Eu gosto muito do teu filho, essa que é a parada. Um negócio que eu achava muito foda era quando ele se dava conta, porque você está contando a história, que bem ou mal, de pessoas que apareceram na vida dele também, né? Em algum momento da vida dele. Então, os momentos que aconteceu, sei lá, umas 2 ou 3 vezes, que ele ligava uma pessoa que ele conhece de fato hoje com alguém que você tava contando a história. Aí eu só, porra, peraí, fulano? É o fulano? É o fulano? E tipo, cara, isso é muito maneiro. Porque, tipo, dá mais veracidade à história, né? Até porque eu tô falando de... Esse personagem do qual eu tô falando na história tem a idade dele. Então aí ele fala assim, pô, esse cara que tem a minha idade nessa história que você tá me contando é o cara que tem a sua idade que eu conheço hoje? É o mesmo cara. Muito foda. Uma pergunta, você acaba a história com qual idade? Você vai estar na faculdade já, né? Eu acho que isso é um spoiler, hein? Acho que eu não vou responder essa pergunta, Tudo não. bem. Vou deixar no ar. Eu respondo pra você depois, fora do ar. Fechou. Que você já leu. E o momento em que a história acaba também é um spoiler ou não? Ou mais ou menos... O quê? Né? Desculpa, não entendi. Assim, porque você contou... um pouco de como começou, de quando começou, mais ou menos o que aconteceu no meio, mas não tô falando que você deveria contar o final do livro, obviamente, mas mais ou menos até onde ele vai ou não, também é spoiler. Eu nem entendi a sua pergunta. Nem entendi a pergunta. Porque eu tô com tanto medo de dar spoiler. Você tá tão cuidadoso na pergunta que provavelmente é spoiler. Vamos lá, primeiro, é uma pergunta? Então vamos botar assim, pra pessoa se localizar no tempo aí, você já contou então onde começa, aonde se desenvolve, então acho que cabe dizer pras pessoas que assim, é um período ainda pré-Eric. O livro acaba, o podbook acaba no pré-Eric. Pronto. O livro é bem antes do Eric. Então... Beleza, para as pessoas se localizarem. A história toda é bem antes do Eric, a história da minha adolescência, né? Então, eu tinha a idade do Eric, na maior parte do tempo da história. Então, é bem antes do Eric sequer ser cogitado. Bom, boa. A gente já tá conversando pra caralho aqui, né? A gente precisa finalizar essa pauta. Então... Conta a parte dos spoilers, já acaba logo. A gente tá fazendo quase um documentário making off, né? Como ser um rockstar. Não, mas pô, eu tô adorando, vamos falar. Pra mim é muito legal ter a oportunidade de falar aqui do Como Ser um Rockstar. Até porque eu fiz há tão pouco tempo que eu tô bem orgulhoso, assim. E a gente tá falando aqui de parentalidade, né? E é como se fosse meu filho também, né? É verdade. Então eu tô muito orgulhoso dele, inclusive, e pra mim falar é sempre muito legal. Porra, maneiro, cara. Eu acabei esquecendo de falar quando você mencionou isso, quando as pessoas falam que, porra, ouvi numa sentada só, ouvi rapidinho aqui, consegui ouvir tudo, caralho, porra, você fica, pô, mas peraí, degusta isso. Eu sinto muito isso com o meu livro, né? Porque, tipo, muita gente, quando pegou meu livro pra ler, falou assim, porra, ali, numa sentada, eu falo assim, porra, não faz isso. Eu demorei 6 meses pra escrever isso, cara. Não sei quando vou fazer outra, sabe? Não tem como, tem 3 filhos. Se eu escrever, eu tenho um AVC, entendeu?
Não tem... Não, mas olha, quando sai Stranger Things, eu assisto em uma sentada. Eu não tenho amanhã de assistir um episódio por dia, não. Termina um, eu quero ver outro. Então eu acho que é só um elogio, cara, de que como a história é legal, é envolvente, a pessoa quer ouvir até o fim de uma vez. Então eu acho muito legal. Eu só fico um pouco... Eu só me sinto um pouco mal de, putz, eu não vou poder te dar mais depois disso daí. Mas... Não, pode sim, Wes. Tem mais história pra contar aí, né, cara? Então... Não, eu tenho algumas ideias de outras histórias que eu quero contar também. Aí, ó. Mas essa é essa, né? Claro. Essa. Então, e outra, vai demorar até sair outra. Então, mas eu acho que você tem que consumir da maneira que você quiser. Se quer ouvir numa sentada só, manda ver. Na verdade, eu fico muito feliz quando as pessoas falam isso, porque foi engraçado que quando a gente lançou faz um pouco mais de uma semana. E 10 horas e meia depois do lançamento, eu recebi um tweet de uma ouvinte falando, terminei. Caralho! Caraca, lançou, ouviu? Pô, esse foi o first mesmo, né, cara? First! Foi. Caralho. E eu fiquei, caramba, cara, que absurdo. E aí depois, isso foi um dia, era uma quinta-feira, né, o dia que a gente lançou. Nos outros dias, foi 7 de novembro, né, que saiu o lançamento. E aí depois, nos dias 8, 9 e 10, eu comecei a receber muito tweet e post no Instagram, não só de pessoas que tinham terminado, mas as pessoas me escrevem textos longos, falando assim, pô, foi muito legal, foi muito importante na minha vida. Um pouco que o Victor tava falando aqui, assim, foi, pô, eu me identifiquei. E cara, é engraçado que algumas pessoas falam assim, eu não sei se você vai ler isso, ou eu sei que você não pode ler isso. E não, cara, eu leio todos, eu respondo todos que eu consigo. Tem uma fila aqui, aliás, eu preciso parar e dar uma respondida, mas eu leio todos, eu respondo todos que eu consigo, porque pra mim é muito gratificante, cara, receber essas coisas. Pô, e eu maneiro. recebo muita foto de gente chorando também. O que também é... Embora quando eu gravei o último capítulo, cara, eu me acabei de chorar. Mas eu não esperava que isso viesse das outras pessoas. Então, e eu até falei, não me manda foto, posta a foto e me marca, que aí eu posso publicar também. É verdade. Eternizar você com essa cara de choro nos meus highlights lá no Instagram. Bom, agora já que você puxou esse gancho aí, acho que pra finalizar essa pauta a gente pode fazer essa rodada aqui de qual foi o momento que a gente chorou ouvindo. Tu chorou em algum momento, ô Vitor? Chorar não. Você emocionadinho? Mas emocionei real. Eu fiquei... Correu uma lágrima Primeiro, ali. No final, eu fiquei triste porque acabou meu seriado. Tipo, eu fiquei desiludido. E agora, o que eu vou ouvir? Não, sério, eu fiquei chateado sério. Tipo, caralho, brother, eu não acredito que foram só 10 horas. No início era... Você pode ouvir de novo, você pode ouvir de novo com alguém. Eu tô pensando em 10 horas, eu tô pensando em ouvir real mesmo. E até pra pegar os pontos, porque, tipo, foi numa história só. Eu não consegui pegar tudo. Aham. Mas a parte... Teve a parte no capítulo 5... que, sendo bem sincero, não é que eu fiquei triste, mas na verdade eu fiquei inconformado. Eu não consegui aceitar aquele evento. Tipo... Imagina como foi pra mim. Imagina como foi pra você, porra, exatamente. cara. Eu, como ouvinte lá, fiquei dessa forma. Imagina pra você, tipo... Eu não tava aceitando. Tipo, não, vou voltar aqui, vou escutar de novo, aqui muda. Mas teve certas partes ali que realmente eu voltei, reouvi pra ver se eu tava entendendo corretamente. E realmente eu voltei tipo, caraca, não tô acreditando nisso. Mas eu fui obrigado a continuar a história pra saber o que ia acontecer. Eu fiquei muito chateado. Olha só. Pois é, você vai superar, cara. Eu superei, então você supera, né? Você tem que superar. Agora, assim que eu falei com o Guga, eu tinha acabado de ouvir, ele falou, ih, cara, chorou? Aí eu falei, claro que eu chorei, porque né, isso, eu também não sou muito parâmetro pra chorar nas coisas. Mas o lugar que eu chorei, isso que eu acho que pra mim foi o mais curioso. E acho que ele diz muito sobre o que mais me impactou no teu trabalho, né? Eu me emocionei pra caramba nessa passagem aí que você falou. Eu me emocionei pra caramba em vários outros momentos. Mas chorar mesmo, eu só chorei nos créditos. Pois é, cara, tem muita gente que fala que chora nos créditos. Eu chorei. Eu acho muito louco caralho. isso. Eu achei que as pessoas não iam nem ouvir. Não, eu ouvi até o último segundo eu ouvi daquela porra. Você conhece a galera do Móveis Coloniais de Acaju? O quê? Móveis Coloniais de Acaju, cara. Fala devagar. Eu falei. O Vitor é a nossa trava anti-2x, entendeu? As pessoas não conseguem ouvir a gente em 2x por causa do Vitor. Que bom. Mas o que tem a ver móveis coloniais, cara? É porque ele agradece a eles. Ah, sim.
Mas não foi, obviamente não foi isso. Foi uma parte específica. Aí, caralho, eu tava no carro e comecei... Aí ficou tudo embaçado. Eu falei, puta merda. Aí, peraí, deixa eu me recompor. Essa parte dos créditos pra mim foi super emocionante, porque coroou o que pra mim foi de mais, assim, uma das coisas mais belas do Podbook, que é essa relação que você tem com seu filho, esse diálogo, essa construção toda que você tem com seu filho. E nos créditos, pra mim, foi realmente... Eu não consegui me segurar. Pô, que legal, cara. Que emocionante, que bom. E você falou que outras pessoas também se emocionaram nos créditos, então. Então, que bom que eu não fui o único. Isso foi muito surpreendente, cara. Várias pessoas me falam que, tipo, um momento que elas choraram, que elas... eu acho que os créditos, eles meio que são catárticos. E é pra isso que crédito serve. É. Aliás, esse é um negócio que eu ensinei pro Eric. O Eric, ele gostava de... Tela preta, ele levanta e sai do cinema. Eu falei, não, cara, a gente tem que ficar aqui um tempo. Ele, por quê? Eu falei, não, porque esse é o nosso... É a gente voltando pra realidade. Essa é a nossa descompressão. É pra isso que serve crédito. Uhum. Por isso que eles têm que ficar aqui. Ah, lembrei. Por isso que é horrível. Por isso que é horrível assistir filme na televisão que eles cortam os créditos, né? Já entra uma propaganda. Ou bota rapidinho, né? Sobe rapidinho e mostra o que vai aparecer depois. Lembrei. não, aquilo... Lembrei. Desculpa. Tem que contar porque tem que falar. Porra, não, tem uma parte. Que eu fiquei assim... eu quase que gritei, não acaba não. Que foi no finalzinho, quando você dá aquela declaração lá maneira, que é uma declaração, na verdade, né? Eu fiquei torcendo pra, tipo, não, por favor, não é o final. Mas era o final. Essa parte eu fiquei também muito triste. Essa eu fiquei triste mesmo. Eu falei, pô, não acredito nisso, cara, acabou. E foi bonito mesmo a declaração, só batia claro. Pô, que bom, cara. Que legal, que bom. É engraçado que quando eu pedi pra gente gravar esse episódio, vocês não tinham ouvido ainda, né? Não. Então, legal que realmente causou essa sensação toda. Eu fico muito orgulhoso, que bom. Pô, causou mesmo, cara. Parabéns. Pô, porra, que trabalho maneiro, cara. Que trabalho maneiro. E eu, de coração, assim, você ouvinte, inclusive, que tá ouvindo a gente aqui, finalizando essa pauta, eu queria que você soubesse aí que isso aqui não é publi, eu não tô ganhando porra nenhuma, a gente não tá ganhando porra nenhuma, a gente tá aqui porque é importante a gente falar sobre isso e porque é um negócio tão maneiro que eu gostaria que todos vocês ouvissem. Eu tô aqui porque eu gostei pra cacete. E assim, é de graça, brother. Você pode até depois cancelar se quiser, ou pode aproveitar e ver as outras coisas que a Storytel tem, que são muito maneiras. Não cancela não, dá uma chance lá pros caras, porque existe muito por conta deles. É verdade. E assim, mas, cara, é porque é muito legal. É muito legal. Eu acho que todo mundo que, principalmente a gente aqui que tem filho, vai curtir pra caramba isso daí, vai se identificar em algum nível e vai se emocionar com certeza. Se você não se emocionou, é porque você tem uma pedra no lugar do coração aí, entendeu? Ou não teve experiências na adolescência. Fez um salto coração quântico, de pedra. Né? Travou ali no tempo da adolescência e tipo, foda-se todo mundo. Então, muito bem, vamos agora para nossas indicações supimpas e a gente já volta. Eu sei, a gente produz conteúdo pra caramba e às vezes você fica meio perdido por aí, né? Pois é, mas nós temos a solução. A gente tem um app que reúne todas as informações num só lugar. Você já instalou? É o app do Paizinho Vírgula. Tem tanto para Android, para iOS, e lá você encontra nesse só lugar todos os conteúdos que nós produzimos. Os textos, os vídeos, os podcasts da casa, tá tudo lá, de forma acessível e gratuita. Você também pode marcar os seus conteúdos preferidos como favoritos, e aí fica fácil também recorrer àquele texto seu que você mais gosta de ler de vez em quando. Ah, e tem mais, lá você encontra conteúdos exclusivos que só saem no app, como as minhas pílulas em áudio sobre filhos. Instale o app procurando por Paizinho Vírgula na App Store ou Google Play Store. Indicações supimpas! E nas nossas indicações supimpas, Vitor, me surpreenda. Porra, eu tenho, cara. Eu não tenho em algum lugar. Eu não levo. Faz tanto tempo que eu não venho que eu até perdi essa porra. Eu vou tentar achar. Pula a minha vez que eu já volto. Pula a sua vez? Pula a minha vez. Então tá bom. Olha, eu vou fazer uma sacanagem aqui, hein? Ao vivo. Ao vivaço! Eu vou fazer o seguinte, eu vou indicar a você, ouvinte, que você ouça o nosso ainda não gravado, ainda não convidado episódio do GugaCast com participação do Tricô de Paz. Eita! Joguei na lata! Na lata! Porra, na lata! Pô, vamos fazer isso, vai ser legal demais. Valeu. Não, imagina, tipo, o Guga, não, cara, porra, manda cortar isso aí, nada a ver isso aí, cara. Porra, que pressão escrota.
Não, vai ser muito legal. Eu queria fazer o Dia dos Pais com vocês, mas vai demorar muito. Talvez a gente deva fazer outro antes. O que você quiser aí. Mas, bom, eu quero também indicar uma outra participação que eu fiz no podcast do Didi Braguinha, o Board Didi. E foi maneiro pra caralho, que a gente falou sobre board games e filhos. E, enfim, é uma paixão que eu tenho também. Não só filhos, mas board games. Então, foi uma conversa bem legal. Você provavelmente já deve estar no feed dele aí, então você ouve lá que você vai curtir. E você? O Didi é um cara maravilhoso. Eu gosto dele de graça, que ele é muito maneiro. Mas e você? Posso falar as minhas? Fala aí. Então, a gente tá falando aqui do Como Ser um Rockstar, né? Então acho que faz muito sentido eu falar um pouco das influências que eu tive pra escrever. A gente já falou aqui do How I Met Your Mother, que é bem óbvio, assim, e uma coisa importante do How I Met Your Mother e do Anos Incríveis, não sei se toda a audiência aqui já conhece, mas se não, principalmente Anos Incríveis, que é um pouco mais antigo, né? Tenta assistir isso de qualquer maneira. Se não tiver no Netflix, no Amazon Prime da vida, compra no Mercado Livre, DVD, cara. Sei lá, faz o que você tiver que fazer, mas assiste, porque é maravilhoso. É uma das coisas mais legais que já rolaram na TV. Anos Incríveis. Eu sei que é estranho falar isso, mas tem muita gente que não conhece mais. Já é muito antigo. Sim, é antigo, mas assim, é muito legal. É, muito legal. Mas tem uma série que é atual, tá passando ainda, não foi cancelada ainda, que chama The Goldbergs. E ela foi muito importante pra mim também. Ela foi uma influência. Ela existe já faz uns 5 ou 6 temporadas. E é um cara contando as histórias dele, da família dele dos anos 80. E o cara que faz o Goldbergs, o nome dele é Adam Goldberg, ele nos anos 80, ele era o cara do clube de áudio e vídeo, ele andava sempre com uma câmera, tentando refazer cenas de filmes e tal. Então ele conta as próprias histórias, né, de quando ele era esse menino nos anos 80. E também foi uma inspiração no sentido de, olha, você não precisa ser alguém muito relevante para contar histórias. Você pode ser uma pessoa ordinária, você pode contar histórias de pessoas comuns, porque essas histórias também são legais. E é isso que ele faz, né? É um cara comum contando a história da vida comum dele. E aí no final de todo episódio, ele põe uma ceninha que ele gravou lá na época dele mesmo, criança, gravando alguma coisa que aconteceu naquele episódio em VHS, entendeu? Que é meio como ele mostra que tá aqui, ó, essa história foi verdade. Essa situação rolou mesmo. E isso foi uma inspiração muito legal pra mim também no Como Ser um Rockstar, que foi onde eu percebi que, cara, não é que é uma biografia, porque eu tinha muito receio de falar assim, eu não sou ninguém pra escrever uma biografia, né, contar a história da minha vida. Mas é isso, eu tô contando a história de um garoto dos anos 90 qualquer. É essa a história, e por isso que é legal. E muito surgiu disso daí, porque ele conta uma história de um garoto dos anos 80 qualquer. Maneiríssimo. E tem também a historinha dos anos 70, que é Dead Seventh Show. Já viu já? Mas o Dead Seventh Show mais antigo, ele é bem mais... Ele é bem nonsense, né? Bem cômico, né? Assim, e ele é bem mais fictício, assim. Isso. O The Goldberg sempre tem... Assim, dá pra ver que, obviamente, aquilo ali foi inspirado em fatos reais, mas existem os fatos reais. Isso é muito legal, cara. Não, com certeza. É até engraçado que em alguns episódios ele aparece, assim, o ator que faz o irmão dele, o Barry Goldberg, e o Barry Goldberg da vida real, assim, os dois conversando. E ele fala assim, você saiu muito bem interpretando aquela cena onde eu fiz tal coisa, sabe? É muito legal, The Goldbergs. Eu recomendo muito que o pessoal assista. Deve ter aí numa Netflix da vida. E uma outra indicação, já falei aqui no meio do programa também, é o Nick Hornby. Se você gostou do Como Ser um Rockstar, cara, ouça os audiobooks do Nick Hornby. Tem vários em português. Eu, inclusive, estou conversando lá com a Storytel pra gente fazer mais alguns em português, dentro da plataforma da Storytel. Mas é muito legal, cara. O Nick Hornby, ele tem um estilo de contar a história muito parecido com esse que a gente usou aqui, mais tradicional, óbvio, né? É um livro normal, não é um podbook, mas as histórias são muito boas e isso é o que importa. Então procurem aí a obra do Nick Hornby, que é muito legal. Eu tô vendo aqui, ele tem muito livro. Tem, e vários deles viraram filmes, né? Que são bem famosos. Então, ele é um escritor extremamente conhecido na Inglaterra e nos países de língua inglesa em geral. Maneiro. E aí, já lembrou do teu... Não, já, esquece. Já era, morreu? Vai dar uma de Berto, então? Não vai indicar porra nenhuma? Não, vou indicar nada então não. Tá bom. Passou? Muito bem, estamos chegando a mais um final de episódio. E como o Berto não está aqui, quero saber se você, Vitor, vai ocupar a cadeira dele. Tem 2 hashtags já do Vitor aqui direto, ó. Opa. Primeira hashtag,
Toca Chumainos. Olha! Segunda hashtag. Quero ter um amigo Celção. Gente, escutem o podcast e conheçam o Celção. Tem vários amigos. Eu tenho um amigo Vinícius, eu tenho um amigo Cláudio, eu tenho um amigo de diversos tipos. Mas amigo Celção É foda. é raro no mundo. Isso aí é. Gente, o cara é demais. Eu precisava ter um amigo Celção na minha vida. Sensacional, adorei as suas hashtags, cara. Muito bom. Eu gostei também. Guga, então, cara, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo falar com a gente sobre gravar esse episódio também. Foi um prazer gigantesco ter essa conversa, se aprofundar um pouco mais na sua história, conhecer você um pouco mais de uma forma aprofundada. Pra gente tá sendo tipo um bônus do caralho do Podbook, tá ligado? Tipo, Que legal, podia cara. nem sair no feed do Tricô, a gente, caralho, porra, muita coisa muito maneira e tal. Então, tipo, muito obrigado mesmo pelo teu tempo de estar aqui conversando com a gente. Pô, eu que agradeço por poder divulgar aqui o Como Ser Rockstar para todos os ouvintes aqui do Tricô. E procurem lá, comoserrockstar.com/grátis. E ouçam também e comentem comigo, mandem fotos de vocês chorando. Mandem não, publiquem fotos de vocês chorando e me marquem lá no Instagram. E fala comigo, me manda textão no Twitter, no Instagram, que eu adoro receber, eu leio todos. E é muito legal, eu espero que vocês curtam também. Boa. Só lembrando, @GugaMafra em todas as redes, né? Então, É isso aí. aproveita e segue lá e já manda aquele, opa, vim pelo Tricô. Só um detalhe, não procurem Eric Mafra. Caralho, é verdade! Eu fiz isso! Eu falei, caralho, o que é isso aqui, meu irmão? Não parece com ele. Caralho, como que é? Não, mas tem o Eric Mafra, que é um influenciador, né? É o Eric com CK. O seu Eric é só C, né? É só com C. Aí eu fiquei, caramba, cara, mas não parece nada com o Guga esse garoto, rapaz? Como assim? Não, o moleque é prodígio, sei lá, best-seller. Já, É, moleque tem o 15 moleque anos, é caraca, mano, é gigantesco. foda. Sim, não, ele parece um cara muito legal. Sim. Porra, então é isso. O nosso arroba aqui é Tricô de Paz, você já sabe, né, em todas as redes sociais. Se quiser mandar um e-mail pra gente, contando o que você achou, se você ouviu, enfim, se você ouviu o Podbook e quer contar um pouco mais sobre isso, use as redes do Guga pra ele saber também, né? Não manda só pra gente. Então, mas se você quiser conversar com a gente... Marca os dois. É Tricô de Paz. Marca os dois. Ou manda também um e-mail, né, porra? tricôdepaz@paizinho.com, tá bom? A gente se vê na próxima quinta-feira. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau! Beijo, boa semana, sumi papo. Adeus. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.